Assinado dia 28 de junho de 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que foi assinado no Palácio de Versalhes, em Paris, era um acordo de paz, que definia que a Primeira Guerra não tinha perdedores e nem vencedores, porém culpava a Alemanha. Tais condições causaram uma crise econômica na Alemanha. Durante esse tratado, foi criado o que conhecemos como Liga das Nações, que visava o desenvolvimento dos povos. Consequências do Tratado de Versalhes para a Alemanha: pagamento de indenizações, devolução de territórios como Alsácia-Lorena para a França, criação do corredor polonês, perda das colônias alemãs, limite das forças armadas, entrega de navios, locomotivas, gados e reservas minerais. O pós-guerra gerou outras consequências, que foram agravadas pelos acordos de paz. Na Alemanha, a rendição vem após as revoluções sociais. Nesse contexto, o país estava sob bloqueio marítimo, o que motivava a escassez de produtos como farinha. Nessas condições, cerca de 500 mil de alemães morreram de fome. Essas imposições eram defendidas pela França, que desejava vingança devido às humilhações da Guerra Franco-Prussiana por parte dos alemães. Já do outro lado, os Estados Unidos defendiam a paz mundial, em Os 14 Pontos de Wilson, que são um conjunto de princípios diplomáticos baseados nas ideias de Kant na obra A Paz Perpétua. Portanto, o idealismo de Wilson não foi forte perante a crise europeia e o desejo de vingança por parte dos franceses. Tratado de Saint-Germain. A vitória da Tríplice entende durante a Primeira Guerra Mundial, assim como os fins dos conflitos, foram acompanhados por discussões em torno das punições que sofreriam os países derrotados, assim como as regras que seriam impostas a eles, como a Alemanha, por exemplo. O então presidente norte-americano Woodrow Wilson propôs que fossem estabelecidos 14 pontos para a paz, defendendo uma paz sem vencedores. Mas a verdade é que as potências já tinham outros planos para os derrotados. Ficou conhecido pelo nome de Tratado de Saint-Germain-en-Laye, um acordo de paz que foi celebrado no ano de 1919 entre os aliados e a Austrália, contendo 381 artigos que estabeleciam condições, deveres e obrigações entre eles para que a paz fosse mantida. Esse tratado promoveu o fim do Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano. Os acordos pós-Primeira Guerra foram, portanto, uma forma de reafirmar o equilíbrio político e econômico entre os países da Europa. Determinações do Tratado de Saint-Germain. Algumas determinações ficaram mais conhecidas entre os 381 artigos. Entre elas, ficou o dever de a Austrália reconhecer a soberania e ceder território à Itália, Romênia, a Polônia e a Checoslováquia, além de reinos eslovenos, croatas e sérvios. Eram obrigados ainda a respeitar as minorias étnicas e a permitir que o exército voluntário de 30 mil homens fosse criado. Houve ainda o estabelecimento de compensações econômicas em decorrência dos prejuízos que foram causados pela guerra, mas estas nunca foram pagas na realidade. Com o estabelecimento do Tratado de Saint-Germain, ainda ficou determinado que a Áustria seria admitida em uma organização que objetivava assegurar a paz mundial após certo período de observação à Liga das Nações. Havia ainda a proibição de atos comprometedores da independência austríaca como forma de prevenir que houvesse uma aliança com a Alemanha. Em decorrência do Tratado de Saint-Germain, a Áustria teve seu território reduzido significativamente, chegando a perder aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados e 24 milhões de pessoas em sua população. Este tratado, entretanto, foi quebrado com a anexação da Áustria, no ano de 1938, por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Sèvres foi um acordo de paz que ocorreu em contexto histórico pós-Primeira Guerra Mundial, assinado entre os aliados e o Império Otomano no dia 10 de agosto de 1920. Suas cláusulas estipulavam que os estreitos de Bósforo e dos Dardanelos e o Mar de Mármara seriam zonas neutras desmilitarizadas, ou seja, internacionalizadas, de forma que sua travessia seria sempre permitida em qualquer circunstância, fossem navios estrangeiros, mercantes ou até mesmo de guerra. Esse tratado colocou fim ao Império Otomano e mostrou-se duro demais e impraticável.
Isso desesperou a ação dos nacionalistas turcos que, negando-se a aceitá-lo, começaram a defender a independência da Turquia. Atatürk, pai dos turcos, surgiu com um mito nacional que mobilizou o nacionalismo turco e reorganizou parte do exército otomano, até então extinto. Foi vitorioso na luta pela independência, fundando no ano 1922 a República da Turquia, sendo seu primeiro presidente.